O Papa, ele não é o poder absoluto, o todo-poderoso, a pessoa que... Não é isso. Ele é o zelador da fé de Jesus Cristo. Ele basicamente está protegendo a doutrina da igreja. Então não é uma questão de qual é a sua facção política, qual é o seu lado que vai mudar. É um Cristo e uma igreja. E uma verdade. E claro que naturalmente vai ser assim, porque se tem uma verdade, nós queremos preservar e levar as pessoas para essa verdade. Então, a figura do Papa, o papel dele não é de um político. A eleição dos papas pelo Colégio Cardinalício é uma disciplina que foi colocada pela igreja, mas os primeiros papas eram voluntários. Por que eles eram voluntários? Porque todo mundo ia morrer. Todo mundo Os primeiros 30, né? Os primeiros 30 papas ali foram mortos. Vai ser morto. Então, na verdade, quando chegava alguém, levantava a mão na já era igreja e falava assim, olha, deixa comigo. As pessoas rezavam, agradeciam, ajoelhavam e falavam, meu Deus, alguém é corajoso de assumir esse mando. Porque, claro, a igreja vai sendo forjada, como falou Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E se hoje tem esse renascimento católico, nós não temos, claro, tanto o martírio, às vezes, de sangue, né? Embora isso aconteça muito no mundo islâmico, em vários lugares do mundo. Mas aqui, por exemplo, no Ocidente não é tão comum o martírio de sangue, mas nós temos a perseguição das pessoas que vivem a fé, da doutrina e tantas coisas, que exatamente nesse mundo secularizado, há uma demanda natural por se voltar a algo que é eterno. Então o Papa, ele é o zelador da fé da igreja. Então ele não é um negócio. E todos os papas têm essa missão. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, todo mundo... Não é um jogo político, não é Game of Thrones, não é quem é o próximo. Acho que todas essas visões que são às vezes até meio... um pouco dissociadas do que é a missão espiritual do papado. É claro que tem uma dimensão humana tudo isso, é claro que existe todas essas coisas, mas as pessoas tendem às vezes a pensar assim, não, o Papa, ele é uma pessoa das riquezas, né? E veja, essas riquezas do Vaticano, né? A igreja é uma instituição de caridade do mundo, mas muitas delas são fruto do que? Bom, a Capela Sistina é a obra de Michelangelo, são pessoas que viveram vidas e entregaram essas obras de arte para a igreja. Você vê, tem uma visão tradicional que era, poxa, nós vamos pegar o nosso ouro, ao invés de botar na casa de uma pessoa rica, nós vamos colocar para as coisas de Deus, nós vamos colocar nos altares, porque... Então não é uma questão de... a primeira coisa quando nós olhamos o Papa, todo mundo que é católico, nós rezamos pela alma do Santo Padre, e nós rezamos pela escolha do seu sucessor, mantendo a missão apostólica, e nós zelamos por essa fé e essa verdade. Né? Tem uma história que se não é verdade, os italianos dizem, se não é vera é bem trovato, né? Quer dizer, se não é verdade, é bem-vinda do Papa Paulo VI, que perguntaram, São Paulo VI, né? Que perguntaram para ele que se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, ele pudesse salvar um versículo, qual que ele escolheria? E diz que ele respondeu aquele versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é importante, e como o mundo de hoje precisa dessa verdade, né? Que a igreja, que foi depositada na igreja. O Guilherme falou uma coisa interessante, quer dizer, o Papa, sobre a ordenação de mulheres, né? Não sei o quê, porque às vezes essas pautas políticas entram na discussão, né? da igreja, né? E, bom, eu não sou Cristo, né? Eu não sou Deus, né? A igreja, ela na verdade, ela é o depósito onde Cristo depositou essa verdade necessária para que a nossa vida tenha sentido, para que nós saibamos o que é o bem e o que é o mal, para que nós saibamos, né, o que eu preciso, como eu tenho que viver para realizar o fim último para o qual eu fui criado, por amor a Deus, né, e que é a eternidade, que é o céu, né? E nesse sentido, a igreja é uma realidade bastante paradoxal, no sentido que, humanamente falando, ela está sempre em reforma, como a minha igreja também. A gente está sempre reformando lá, não sei o que, porque outra quebra. Está sempre em reforma. É a história de São Francisco de Assis, né? Construiu uma igreja, ela pegou os tijolos. Isso mesmo. Vai e reconstrói, sempre né? Reforma, né? Não sei o que e tal. E a igreja também, sob o ponto de vista institucional, precisa fazer adaptações, mas ela não abre mão daquilo que é a sua missão, de evangelizar, de levar o amor de Deus a todas as pessoas, né? Levar as almas para o céu, né? de uni-las a Deus, né? E propagar, manter e propagar essa verdade que nos foi dada por revelação por Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação e que a igreja deve conservar e transmitir de geração em geração, né?
É porque as pessoas entram numa que é assim, não, porque eu preferi o Papa Bento XVI, eu prefiro o Papa Francisco, eu não sei o quê. É que tudo, ele falou tal coisa sobre ecologia, é que tudo isso é muito pequeno perto do convite à eternidade, que é o seguinte, olha, e acho que o falecimento do Papa é um convite a todas as pessoas a se aproximarem da fé, porque realmente isso que o Vilela comentou aqui é impressionante. O que está acontecendo no Brasil, o renascimento católico do Brasil é uma coisa... Sim. Já vai bater 1 trilhão de pessoas, eu não sei nem quanto vai ter mais pessoas assistindo o terço do Frei Gilson do que pessoas no Brasil. Eu não sei nem como, né? Eu estava conversando com uma protestante, uma música protestante. Muitas personalidades ateias, né? Estão se convertendo ao catolicismo no mundo. Eu estava conversando com uma moça que é protestante, ela falou para mim, não, eu rezo o terço Frei Gilson toda madrugada, tem uma grande devoção a Nossa Senhora. Outra pessoa que era ateia falou, não, eu estou acordando para rezar o terço do Frei Gilson. Quer dizer, as pessoas estão se aproximando da igreja muito forte, porque o mundo moderno está sedento disso. As pessoas foram ensinadas que a vida não tem sentido, que ela não tem propósito, e o carro já bateu na parede. As pessoas estão vendo, olha, não deu, essa vida secular, hedonista, materialista, ela tem um limite, ela chega a um ponto ali que ela não preenche mais. Então as pessoas estão voltando para a igreja. Então esse falecimento do Papa Francisco é muito melhor do que eu preferia Bento XVI, eu preferia Francisco, eu preferia não sei o que, eu gosto desse Papa, eu não gosto desse Papa, né? Porque como o pessoal tá brincando, todo mundo agora virou especialista, né? Nossa Senhora. No papado, né? Mas muito mais importante agora é o seguinte, olha, a missão do Papa então é nos aproximar da verdade eterna. Então o que é toda a tradição dos papas, né? Que a tradição da igreja é o corpo místico de Jesus Cristo na história. Então, e o que essa tradição nos convida? Ao batismo. Então, as pessoas que não foram batizadas é um ótimo momento, que agora a gente está discutindo a igreja, as coisas estão em evidência, elas estão vendo esse momento que é, de fato, a devoção das pessoas ao Santo Padre, se batizar, passar pelo batismo, que é o Cristo fala, né? Quem quiser entrar no reino dos céus que vai ter que nascer de novo. E aí até o Nicodemos, né? Fala assim, mas como assim, né? Eu vou entrar na minha mãe e vou nascer de novo? Ele fala, não, é com a água, né? Então está falando, claro, do batismo, que é a entrada na igreja. Depois, claro, o sacramento da confissão, que o Cristo fala para os apóstolos, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, que vocês não perdoarem serão retidos. E depois no Evangelho de São João fala, né, quem não comer do meu corpo não terá a vida eterna. E aí nós, claro, lembramos da Eucaristia, de participar da missa, de voltar realmente a receber o corpo e o sangue de Cristo, porque no fundo o Santo Padre ele, como um sacerdote, como um bispo, ele aproxima as pessoas dos sacramentos, ele celebra a missa, confessa as pessoas. Era uma das coisas marcantes do papado do Papa Francisco, é ficar lá no confessionário, ouvindo as confissões. Então, acho que muito mais relevante para as pessoas do que... É evidente, a ecologia, não sei o quê, que novamente aí já vem o New York Times da vida e fala, analise agora a pauta progressista, não sei o quê e tal, e aí vai para um outro caminho, que é o seguinte, olha, antes de tudo o confessionário, as pessoas ajoelharem e confessarem. Uma vez eu fui dar uma palestra para as pessoas da igreja, falando sobre a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, para mim, o primeiro ponto é as pessoas confessarem, porque se as pessoas não estão em estado de graça, como é que a gente vai discutir melhorar os problemas sociais se as pessoas estiverem perdidas? Não adianta querer resolver, e é fundamental querer resolver problemas sociais e querer resolver várias coisas, mas se as pessoas não encontram um caminho de salvação, a crise da alma das pessoas leva à perdição do mundo. Então essa reaproximação da igreja, acho que é o primeiro ponto para se entender de fato quem é o Papa, muito mais do que uma análise política fria, né?